Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Seguindo aqui no nosso curso, a aula de hoje versa sobre o princípio da anterioridade. Vamos juntos? Ele é bem simples, a previsão legal dele é a mesma do princípio da reserva legal. Novamente, artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tranquilo, né? Quais são as características do princípio da anterioridade? A gente tem que a lei penal ela deve ser anterior, ela deve ser prévia ao fato cuja punição se pretende. Então, se eu acho que essa conduta é errada e o indivíduo pratica essa conduta em 2020 e aí surge uma lei criminalizando essa conduta em 2021, essa lei não pode alcançar esse fato praticado em 2020. Uma lei penal criminalizante ela só pode alcançar fatos que forem praticados após sua vigência. E aí, uma outra roupagem é que a lei penal somente se aplica a fatos futuros, ou seja, praticados após a sua entrada em vigor. É bem simples, né? E aí, turma, surge uma questão sobre a anterioridade e a vacatio legis. Então vamos lá. Jorge, você falou que tem que ter lei. Imagina o seguinte caso, uma determinada conduta é criminalizada e essa lei ela é promulgada, certo? Pelo legislativo, só que ela tem um período de vacatio legis, se a lei não falar nada, são 45 dias pela LINDB, certo? Agora imagina que essa lei falou que ela só será aplicada daqui 90 dias. Ela estabeleceu sua própria vacatio legis e daqui 90 dias ela entra em vigor. E o que acontece se o crime for praticado durante esses 90 dias? Alguns podem pensar que falar, Jorge, existe lei. Então, pelo princípio da anterioridade, está perfeito. Já existe uma lei, pouco importa se ela está em vacácio. Só que não, tá bom, turma? Se a lei, quer dizer, para que um crime possa punir uma determinada pessoa, a lei tem que estar vigente, não basta a lei estar promulgada, a lei tem que estar vigente. Então, uma determinada conduta somente pode ser alcançada por um tipo penal se esse tipo penal estiver promulgado e vigente. Se o indivíduo pratica o crime na vacatio legis, não há crime. Ou seja, vamos melhorar. Se o indivíduo pratica essa conduta tipificada numa lei que ainda passa por vacatio legis, não há crime nessa conduta. Tudo bem? Bem simples, né? E aí surge o tema da retroatividade e retroatividade depende do que a gente está falando. Para esclarecer bem, anota aí. A gente tem que uma novatio legis in melius ou lex meteor. O que é isso, Jorge? Cada termo estranho. Isso basicamente é o nome chique, o nome sofisticado para uma nova lei que, de qualquer modo, favoreça o réu, mesmo que o delito continue tipificado. Quando a gente tem uma novatio legis in melius, a gente tem o seguinte, que a lei penal ela beneficiará, a lei penal que é benéfica ao réu, ela goza de retroatividade, uma vez que ela gera efeitos a casos julgados antes da sua vigência. Então, para que o indivíduo ele se ferre com a lei penal, ela tem que estar vigente antes desse indivíduo ter praticado um determinado ato. Para que esse mesmo indivíduo ele se beneficie de uma lei penal, basta que essa lei penal exista, mesmo que antes ou após a prática do fato, tudo bem? E aí a gente tem que essa retroatividade ela é automática, uma vez que ela dispensa de cláusula expressa nesse sentido. Ou seja, a lei posterior não precisa falar, olha, eu alcanço os casos passados. Isso é automático, basta que o advogado pleiteie ou que o juiz reconheça essa possibilidade na sentença, tudo bem? E aí, para dar um exemplo, vai ficar bem claro, imagina o seguinte, que na data dos fatos, o indivíduo pratica um crime e a pena desse crime era de 4 a 8 anos. O processo vai correndo, só que na data da sentença, houve uma lei posterior modificando a pena para 2 a 4 anos.
Ou seja, quando o indivíduo praticou o crime, ele sabia que ele estava sujeito a uma pena de 4 a 8. Só que durante o processo, essa pena é modificada para de 2 a 4. Não melhorou a situação dele? Porque a pena caiu pela metade. Sim, então essa lei posterior, ela tem retroatividade e alcança o caso praticado pelo indivíduo. Então ele irá responder a uma pena de 2 a 4, mesmo que no momento em que ele tenha praticado a determinada conduta, a pena vigente era 4 a 8. Bem simples, né? Agora, turma, a gente tem, seguindo nessa linha, a possibilidade da ultratividade da lei penal benéfica. A gente ainda está falando da novatio legis in melius ou da lex Mitchell. É uma lei que melhora a situação do réu. Então, o que isso significa? Que a lei penal benéfica, além de ela gozar de retroatividade, ela goza ainda da ultratividade, uma vez que ela continua aplicável mesmo depois de revogada, desde que o fato tenha sido praticado quando ela estava em vigor. Não entendeu? O mesmo exemplo de antes, só que um pouquinho diferente. Na data dos fatos, a pena do crime era de 2 a 4 anos. Só que na data da sentença houve uma nova lei que transformou a pena de 4 a 8 anos. Não piorou a situação do réu? Piorou. Só que a pena foi mudada de 2 a 4 para 4 a 8. Só que esse indivíduo, qual que é a mais benéfica para esse indivíduo? Ah, Jorge, essa lei que foi revogada, que previa que era de 2 a 4. Ela foi revogada, mas no caso concreto, como ela é melhor para o réu, e quando o réu praticou a conduta, a pena era de 2 a 4, essa lei apresenta ultratividade, ou seja, ela segue vigendo, pouco importando que veio uma lei posterior que piorou a situação do réu, tá? Então, a novatio legis in melius ou a lex Mitchell, que é uma lei que beneficia o réu de qualquer forma, ela apresenta ultratividade, ela apresenta ultratividade, ela vai para frente, ainda que revogada, e ela apresenta retroatividade, alcançando fatos que ocorreram antes da vigência dela, tudo bem? E aí, para ter mais terminhos, a gente tem a novatio legis impegius, que é a nova lei que agrava a situação do acusado de um crime já tipificado. Então, imagina que eu crio uma qualificadora para o crime, que não existia. Então, todo mundo que praticou essa conduta antes da lei respondia pelo caput. Sempre a pena é menor no caput. E as pessoas que praticam essa conduta a partir da vigência da lei respondem por uma forma qualificada do crime, cuja pena vai ser maior, evidentemente. Aí a gente tem também uma novatio legis incriminadora, que é uma norma que cria um novo tipo penal até então inexistente. Em ambos os casos, turma, aí sim o princípio da anterioridade vige de forma plena. Ou seja, ambas as normas jamais alcançarão fatos ocorridos antes das respectivas vigências. Lembra da vacácio? Não basta a lei estar promulgada, a lei tem que estar promulgada e vigente. Tudo bem, turma? Encerramos mais uma aula. Bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.